Olá, boa tarde. Boa tarde, Weber. Boa tarde a todos, a todas. Olá, José. Que bom te ter por aqui. E aí, Cris, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom, né? Ter um papinho. A gente fala bastante, mas por aqui, acho que outros conteúdos também, super legal. Gente, sejam todos bem-vindos. Prazer recebê-los aqui. A Lari, saudades. Tanta gente que a gente tem tanto carinho, alguns parceiros, alguns convidados, sempre bom tê-los aqui para nosso bate-papo. A gente está aí reformulando um pouco, trazendo um pouco de novidade aqui para uma nova dinâmica, uma nova sistemática aqui para o nosso encontro de todas as quartas-feiras. Eu sou a Cristine, sou a idealizadora e CEO aqui do Viva, que é um projeto educacional inovador, voltado para metodologias ativas, tudo muito dinâmico, muito ativo, muito inovador, e hoje, novamente, falando sobre inovação, né, que é a nossa pauta constante aqui, a nossa veia, nosso DNA, eu trago como convidado o José, que é coordenador pedagógico do Fundamental 2 e Médio, embora a gente foque muito na educação infantil e no Fundamental 1. Mas quando a gente fala de inovação, gente, não tem série, não tem lugar, não tem espaço, não tem se é escola pública, se é privada, né? Acho que eu sempre falo que educação se faz com pessoas. Então, onde tem alguém querendo aprender, alguém querendo ensinar, a gente pode estar lá e pode estar inovando esse espaço também, né? Sempre trazendo essa dimensão de que os espaços de aprendizagens, eles são ilimitados, eles podem estar em qualquer espaço, né? Esse espaço é um espaço de aprendizagem aqui no virtual, onde estamos, e a gente tem que ter isso em mente, né? Tem que ter clareza sempre de como a gente vai utilizar cada recurso, seja ele digital ou seja ele presencial. Então, agradecer mais uma vez aqui o José. José, se você quiser se apresentar um pouco, contar, porque normalmente sou eu que falo aqui, viu? Já vou deixar aqui uma queixa, tá? Que eu quero participação, gente. E você não gosta de falar, né? Olha lá, hein? Não começa. Brincadeira. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né? Eu acho que vai muito de encontro com isso que você comentou. Tentar desconstruir essa estrutura fragmentada sobre educação, né? Por que existe essa questão do ciclo da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, e ensino médio, né? Acho que a nossa ideia é tentar mostrar que existem outros caminhos, que existem outras estruturas, né? Pois bem, vou fazer uma breve apresentação aqui. Para quem não me conhece, eu sou o José Carlos, tá? Eu tenho formação, a minha formação em si é um pouco mais tradicional, né? Eu sou licenciado em letras, português e espanhol, com especialização em literatura portuguesa pela Universidade de Coimbra, na Europa. Então, a minha trajetória, a minha formação, ela sempre teve um viés muito tradicional, sabe? E aí, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu conheci a Cristine, né? Então, a gente tinha o quê, Cris? 13 anos, 14 anos, porque a gente continua Por novo, né? aí, exato. E aí, conhecendo, foi que eu descobri, de fato, o significado da educação. Até então, eu era professor do Estado, né? E professor de sistemas aí bastante conhecidos, né? Que tem um ideal aí um pouco mais tradicional. E aí, a Cristine, ela me ajudou a desconstruir, né, aquele profissional engessado e me ensinou a ser mais humano, né? E quando eu digo mais humano, é entender que nenhum aluno é igual ao outro, né? Que cada um tem o seu próprio espaço, né? O seu próprio tempo de aprender. E aí eu tô nessa jornada de tentar inovar, né? Porque eu acho que a inovação ela é um verbo de ação muito associado ao verbo tentar, né? Eu acho que a gente inova todos os dias quando a gente pensa e quando a gente tenta fazer algo diferente. Então, eu estou nessa jornada aí há quase 10 anos. Acho que é isso.
Mais alguma Legal. curiosidade? Acho super legal, né, quando você traz essa questão dos ciclos e a gente tem essa mania de dividir, de segmentar. Então, é o ciclo da educação infantil, o do fundamental, a gente vai falar aqui do duplo currículo, tudo que traz um pouco disso também, né, do quanto é prejudicial, muitas vezes, a gente separar esses ciclos, e aí, com isso, a gente separa também os professores. Muitas vezes, você mais segrega do que alia, né, você percebe que eles ficam muito mais, às vezes, cada um querendo mostrar o seu trabalho, mostrar o seu destaque. Não, mas o meu segmento é mais organizado, mas o meu segmento é melhor. Alguém já viu isso aí na educação, né? Já viu isso dentro da escola acontecer, né? Do professor, não, mas esse projeto foi ideia minha. Então, a gente tem alguns egos para serem tratados aí na educação, e quando a gente identifica e entende a escola como uma comunidade de fato, e um corpo só, eu acho que todos essas pontas, elas não ficam soltas, né? Elas realmente se dão as mãos, e aí você tem uma escola muito mais organizada, e com um discurso mais equilibrado E e firme, fortalecida. fortalecida, sim. Até porque, quando a gente fala sobre inovação no ensino fundamental, anos finais, no ensino médio, a gente não tem literatura que fala sobre isso. É muito, muito difícil. Então, eu me lembro que na época do mestrado da Cris, né, ela procurava muitas informações, mas nada encontrava. Então, de certa forma, práticas da educação infantil, do ensino fundamental, eram utilizadas no ensino fundamental 2, sabe? Era uma forma de complementar uma lacuna que existia ali, né, por N motivos, mas eu acho que é muito disso. Quando a gente entende que o aluno é único, que a comunidade escolar é única, a gente consegue fortalecer todos os ciclos. Perfeito. É isso, né? Então, hoje a gente vai falar, eu sempre procuro trazer justamente, né, para você falar sobre conteúdo teórico, né? O que eu trago que possa fortalecer a minha prática e tudo mais. Então, a dificuldade da gente encontrar referência teórica que sustente a nossa prática. Então, e eu gosto muito de compartilhar isso aqui com vocês, né? Semana passada eu trouxe o meu livro, e essa semana a gente vai permear aí, transitar sobre esse livro aqui, que é A Aventura de Inovar, A Mudança na Escola, de Jaume Carbonell. É um livro que eu conheci no mestrado, que eu gosto bastante, já vem da coleção Inovação Pedagógica, tem vários aqui, e aí eles vêm anterior a metodologias ativas, né, trazendo uma visão muito mais ampla da inovação como um todo, né, porque quando a escola tem a cultura da inovação, ela tem é o que você falou, né, José, de tentar, é um tentar constante, é você ser mais ousado, é você ser destemido, né, que a gente não tem a resposta para tudo, e tá tudo bem não ter resposta para tudo, né, as respostas, elas vão ser modificadas, inclusive, cada resultado é igual ao médico. Quando o médico receita lá uma medicação, um antibiótico, né, seja que remédio for, para cada organismo ele vai falar, olha, dependendo de como for, como o seu organismo responder, não é? Então tem aquele protocolo médico, quer dizer, existe um norte ali para você atuar, mas cada organismo vai responder de uma forma. O mesmo acontece com a aprendizagem. A gente tem mais ou menos um norte de como a gente vai mediar as interações, os conteúdos e tudo mais, mas cada sala vai responder de uma forma, não é nem cada escola, é cada sala, cada aluno, né? A gente tem, você falou bastante aí dessa personalização também, né? De olhar a criança, o aluno como um ser único. Então é isso, é entender que a resposta também vai ser única. Então, aquilo que você fez o ano passado, talvez não dê o mesmo resultado esse ano, e que bom que não vai dar, porque a gente está falando de pessoas diferentes. A nossa própria abordagem fica diferente, né? A gente amadurece, a gente evolui a cada ano,
Então, com certeza, as nossas intervenções, as nossas mediações também serão diferentes. Complementando a sua fala, em alguns anos de gestão, de coordenação, eu aprendi uma coisa que é muito contraditória para um coordenador. Mas quando o planejamento não dá certo, isso é um sinal positivo. Até porque muitas vezes o planejamento ele é centralizado no professor, né? Então ele é feito através das experiências, das percepções do professor, né? E muitas vezes não se é pensado no aluno. Então, quando o professor monta lá o seu semanário, né? Enfim, como depende aí a dinâmica de cada escola, e esse roteiro, né? Esse planejamento não dá certo, talvez aí seja um motivo para você repensar as suas ações e talvez você compartilhar o seu planejamento com as necessidades e as demandas dos alunos da sala de aula, né? Então, acho que vai muito nesse viés aí de personalização. Perfeito, é muita expectativa e realidade, né? Sim. Então, a expectativa que o professor colocou, e a gente sabe que às vezes faz um baita planejamento, uma baita programação, que não funciona exatamente como a gente imaginava, e eu sempre gostei muito também quando o planejamento saía, né, quando não saía exatamente como planejado, porque era a certeza de que o aluno foi ouvido, de que Sim. ou ele vai aprofundar, o professor vai aprofundar aquele conteúdo, ou ele vai remodelar, ou então, não, vamos passar, porque não teve o mesmo engajamento, né, aquilo que o professor esperava e tudo mais. E a Evelyn até colocou aqui, que bom quando não dá certo, né? E é muito disso, assim, que bom que você teve que rever, que repensar, que você voltou atrás, está ótimo. Isso mostra o quanto as realidades são diferentes e o quanto ele tem que ser repensado sempre. O planejamento é um exercício de ir e vir o tempo todo, né? De ação, reflexão. Então, você reflete para fazer o seu planejamento, depois você tem a ação, e aí tem uma reflexão. Se você não faz esse movimento, você acaba ficando muito preso, e isso mostra que você tem engessado. Exato. Né? E aí, a Helena comentou aqui, ou a professor precisou corrigir a rota. É exatamente isso. Vou contar um caso que é bastante, até engraçado, que aconteceu comigo quando era professor. Certa vez eu estava explicando o gênero textual Conto Fantástico, achando que eu estava dando aquela aula, né? Com um mapa conceito na lousa, com palavra-chave, enfim, fazendo aquela aula e os alunos com aquela carinha de desânimo, né? Depois de eu passar mais de 50 minutos explicando todo o conteúdo, virou uma aluna para mim e falou, nossa, tudo que você disse tem dentro do Harry Potter. E aí eu falei, meu Deus, olha como faz sentido. E é exatamente, praticamente todas as características desse gênero textual estão inclusas no filme Harry Potter, né? E eu não consegui, na hora de planejar a aula, ter esse olhar atencioso para essa questão, respeitar a bagagem cultural do aluno. Então, desde aquele episódio, desde aquela experiência, né, o planejamento foi outro, né? Então, pessoal, na próxima semana a gente vai trabalhar tal assunto, né? Como que a gente pode trazer esse assunto para a sala de aula? O que vocês já vivenciaram na rotina, no dia a dia, que tem a ver com esse assunto, né? Então, de fato, é trazer a experiência do aluno para a sala de aula, respeitando a sua bagagem cultural, seus ideais, e aí fazendo um planejamento de forma par, sabe? Aluno e professor no mesmo sentido, no mesmo caminho. Colaborativo, né? Aí sim você tem um trabalho colaborativo e atuante. E aí já mudou tudo, né? Já mudou a percepção do aluno em relação a você, a sua aula, o respeito, as trocas, o quanto isso vai valorizar. Além disso, virei fã do Harry Potter. Só a parte melhor, né? Mais uma parte boa. E é isso, né? Então, isso mostra um pouco do foco do olhar do professor, do quanto para você fazer inovação, é o que eu sempre falo, a gente não precisa de grandes plataformas, ferramentas, de grandes investimentos, a gente precisa de querer, de motivação, de interesse. E aí,
no próprio livro diz que a principal força impulsora da mudança são os professores e professoras que trabalham de forma coordenada e cooperativa nas escolas e que se comprometem a fortalecer a democracia escolar, que vem muito de encontro com essa experiência aí que você trouxe, né, de trazer essa democracia, de fazer o aluno participar, ele se envolver. Aí a gente fala, poxa, mas o aluno não se interessa, porque o aluno não está nem aí. Tá aí, o que eu estou fazendo para ele estar aí, né? Para ele querer? Como que eu estou, de fato, incluindo esse aluno? É mais difícil o aluno ser participativo quando eu chego e falo, gente, hoje a gente vai fazer isso, ponto, né? E quando eu dou todas as coordenadas, quando eu não deixo ele participar. Como é que eu quero que ele seja participativo se eu não deixo? Né? São umas incoerências que a gente tem e a gente muitas vezes não se dá conta, né? Nas nossas rotinas, nos apagar incêndios. Não tem a intenção, né? E Cris, enquanto coordenador, eu vejo muito essa experiência de não colocar o aluno participante do planejamento, do que seja, também com os professores, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas escolas durante minha jornada aí, e eu percebia muito disso, que a gestão, a estrutura da escola em si também não permitia que o professor pensasse, né? Porque quando a gente fala do aluno que espera as orientações, os comandos do professor, provavelmente a gente tem uma gestão que também não deixa o professor caminhar de forma autônoma. A gente tem uma gestão que precisa e só deixa o professor agir depois das suas recomendações, né? Então eu acho que um grande ponto a ser considerado para uma reflexão é dar autonomia para o professor, né? É deixar ele experimentar e aprender com essa vivência, né? Até porque não tem como criticar o docente, uma vez que a sua formação, e isso já é uma estrutura nacional, não foi pensada nesse formato, sabe? O professor, ele, infelizmente, não aprendeu a ser autônomo. Então, ele vai ali na prática, no seu dia a dia, experimentar essa situação. E aí eu acho que cabe à gestão também acalmar o coração e dar essa autonomia, né? Mas quando eu digo dar autonomia para o professor, é um caminho aí que pode ter dois sentidos. Uma vez que a gente dá autonomia, a gente precisa acompanhar. E acompanhar de forma muito precisa, né? Até mesmo para saber se essa autonomia está compatível, está condizente com os objetivos, com a visão da escola, né? Então, acho que tem que ir por esse caminho também. Perfeito. Acho que você trouxe uma coisa que eu sempre reflito e eu sempre converso bastante aqui com as escolas, que não é a inovação, não é a democracia, é a cultura. É olhar, a gente tem que assumir uma cultura de inovação, uma cultura digital, por exemplo, uma cultura tecnológica, uma cultura democrática, porque aí quando você pensa em cultura, você pensa em todo o ecossistema escolar, em toda a comunidade. Então é o que você falou, é a autonomia do professor que vai reverberar na autonomia do aluno, né? A democracia, essa participação, ela tem que acontecer em diversas instâncias, né? A Juraci colocou aqui, né? Depois de tanto tempo com a escola, percebi depois da visita técnica como é importante o planejamento na visão para o aluno. E ter essa visão do aluno, né? Então, o que você achou? E por isso que a gente fala tanto aqui dessa reflexão. Refletir sobre a sua prática, porque senão você só vai fazendo e não entende, não volta para repensar como que você planejou e trazer o aluno para fazer essa avaliação junto com você, né? Que seja participativo e democrático de verdade, e não só em momentos pontuais ou com pessoas pontuais. Oi, Lu, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Vou falar um pouquinho. Pode falar. Seja bem-vinda. Bem, você sabe, eu fui professora a vida toda, me aposentei como professora, fui coordenadora, diretora, e o que eu vejo, né?
eu costumo dizer, tem muitas brincadeiras que eu falo e coisas que são frutos da minha análise, né? Mas tem, em relação a professor, eu sempre coordenei ensino médio, ensino fundamental 2, né? E eu vejo a diferença que existe do Fundamental 2 e médio no contexto das escolas particulares do nosso país e do infantil e do Fundamental 1, que o professor está exclusivo todos os dias na escola e tal, diferente do Fundamental 2 e médio. E no Fundamental 2 e médio, eu costumo dizer que eu tenho até aquele professor que é taxista. Então, ele chega, levanta a bandeira, dá aula, joga tudo aquilo lá, bateu o sinal, desceu a bandeira, beijinho no coração, beijinho lá para os seus pets, tal, tchau, até semana que vem vai embora. E tem aquele outro que é o piloto de avião. É aquele que fala, olha, meus queridos, com aquela voz de travesseiro, sabe? Ele fala assim, olha, meus queridos, hoje estou aqui, eu sei aonde nós vamos chegar, nós vamos subir na temperatura tal, na altura tal, a temperatura tal. Quer dizer, ele sabe do começo, meio e fim, ele acalma a criança, ele sabe aonde ele quer chegar e as crianças sabem o que ele está pretendendo com eles. Então, eu falo que a gente precisa muito mais de professor piloto de avião do que taxista, sabe? Porque a gente encontra os dois nas escolas, né? E não é demérito, mas é uma questão de achar esses dois tipos, né? Exatamente. E um dos pontos que traz aqui o livro, voltando a mostrar aqui para vocês, para quem ainda não estava, a gente está conversando um pouco a respeito de algumas reflexões, né, a partir do que traz esse autor, que é o Jaume Carbonell. Ele diz que ele traz alguns fatores básicos para impulsionar a inovação. A primeira são equipes docentes sólidas e comunidade educativa receptiva. Olha que legal isso, né? Ele diz que uma equipe docente forte, com uma atitude aberta à mudança, com a vontade de compartilhar objetivos para a melhoria ou a transformação da escola, né? Que é isso que vai dinamizar, de fato, esse processo inovador. E aí, novamente falando, olha aí, onde está a chave do processo de inovação dentro da escola, né? É sempre esse professor, é esse time, essa equipe. Então, que ferramentas, que estratégias que eu vou utilizar para identificar quem são os meus professores inovadores, os que estão mais abertos a promover inovação dentro da escola, os que são menos resistentes e tudo mais. A quebra de resistência, ela vai acontecer de forma gradativa, é importante ter um planejamento para isso também, né? Então, se eu quero quebrar, como que eu conscientizo, né? Como que eu trago o porquê que a gente está hoje olhando para a inovação, né? Eu acho que a situação que nós estamos, a condição que a pandemia nos trouxe, coloca todo mundo em alerta, para entender agora, né, onde eu estou, para onde que eu vou, como é que vão ficar as coisas a partir daí. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para se pensar em inovação, por isso que a gente faz, né, tem trazido tanto essa temática aqui, e pensar em quem são esses professores que podem ser peças-chaves aí para a gente conseguir fazer essa mudança. Sempre tem, né, como a Lu falou, tem esses perfis de professor, como o José falou, tem esse professor que ele vai mudando o planejamento dele, ouvindo, fazendo essa participação maior do aluno, e o quanto é importante quando ele dissemina essas experiências, né? O que deu certo, como foi, como que aconteceu, ter esse espaço de reflexão, de fala e de escuta também dentro da escola. E também eu acredito muito que, como a gente tem lido sobre a escola 2.0, a escola 3.0, 4.0, que a pergunta mudou. Até a escola 2.0, você pergunta, professor, como você ensina ao contratar? Como você ensina? E na prática dele. E na escola 3.0, 4.0, 5.0, que o aluno é protagonista, a pergunta para o professor é, professor, como que ele aprende? Então, você muda a perspectiva e a resposta tem que ser do professor. Como que ele aprende? E aí você vai ver que cada um aprende de uma forma.
Então, eu acredito que o professor tem que se falar. Quando ele faz isso, ele sai daquela zona de conforto dele, de como eu ensino, e eu quero saber como que o meu aluno aprende aquilo que eu estou falando, né? Como o aluno do professor buscou em Harry Potter, fez sentido para ele em Harry Potter. Exatamente. E você, José, como que você vê essa questão da equipe docente no colégio, né? Pensando no colégio inovador, pensando em trazer uma inovação constante, em repensar práticas e tudo. Como que é esse exercício na prática? Legal. É um exercício diário, tá? Quando você comenta na sua leitura do livro que a gente precisa ter uma equipe sólida, uma base bem estruturada, isso é fator decisivo para que você possa inovar dentro da sua instituição. E isso não é fácil, a gente não consegue do dia para a noite, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe sólida há mais ou menos 4, 5 anos, e foi daí que eu comecei a colher bons frutos, né? E também colocando em prática um exercício, né, no qual eu coloco os professores também como protagonista para a solução de problemas. Então, eles me trazem o problema, ok, vamos dialogar, né, vamos conversar sobre, só que esse problema, ele não é discutido só entre coordenação e professor único. Ele é discutido com a equipe toda, né, porque dessa forma a gente consegue ter diversos pontos de vista, né, e chegar a alguns conceitos de conclusão para aquilo. E aí é um exercício que, aos poucos, ele vai se naturalizando, vai fazendo parte da sua cultura, né? E quando você menos vê, você encontra um grupo de professores no corredor discutindo sobre uma situação, problema e tentando resolver juntos. E aí isso cai naquela questão de divisão de ciclo, que nós comentamos logo no começo. Então, com o passar dos anos, a gente percebeu que os professores do Ensino Fundamental 1 e do Ensino Fundamental 2 precisavam conversar, né? Afinal, eles tinham um objetivo em comum, o aluno. Então, a partir de então, enquanto coordenador, eu propiciei aqui dentro da instituição encontros entre esses professores. E, gente, vocês não sabem a tamanha riqueza de trocas de experiência. Então, são professores da educação infantil dando dicas de alfabetização para os professores especialistas. São professores especialistas dando dicas literárias, gramaticais para as professoras da educação infantil, né? E dessa forma a gente consegue deixar um ar, né? Um cenário harmônico, feliz, porque o professor de fato entende que ele tem a sua importância dentro da escola, né? E que ele é um agente ativo, né? Então eu vou enfrentar o problema, mas eu também vou fazer parte da solução do problema, né? Então, eu acho que seguindo esse caminho, fazendo esse exercício de dar voz para o professor, de colocar ele na situação problema, a gente consegue bons resultados. É a metodologia ativa com o professor também, né? Sim. Não só na sala de aula com o aluno. É isso que eu falo de postura, novamente. Você tem uma postura, você tem uma cultura que ela está muito clara na sua cabeça, né? Que está muito clara para as pessoas. Então, isso vai se refletindo em diversos momentos, em diversos espaços, em todas as falas, né? Seja com o aluno, com o professor, quer dizer, você assumindo essa visão, isso faz parte de você. E uma coisa que você trouxe era essa questão de redes, que é o segundo ponto que o livro traz aqui. Olha, dei spoiler sem querer, não sabia. Pois é. Essa questão das redes de intercâmbio e cooperação, assessores e colaboradores críticos e outros apoios externos. Então, ele diz que a inovação se enriquece com o intercâmbio e a cooperação, tanto dentro da escola quanto fora. Então, nesse sentido, é importante criar redes de escolas conectadas, qualquer, né? Ou Viva Conecta aí. Criar redes de escolas conectadas e associadas em função de diferentes objetivos, âmbitos de reflexão, trabalho e para projetos didáticos e institucionais específicos, né? E
uma assessoria externa que mantiene o conhecimento que proporciona à distância, estimula a reflexão e a tomada de decisões. Então, é tanto essa rede, conectar esses professores, conectar dentro do ciclo, entre os ciclos, né, da educação infantil até o ensino médio, todos estarem no mesmo patamar, o aluno também contribuir, como que faz essa conexão também com os alunos, entre gestão, corpo docente, corpo discente, famílias, né, como que todo mundo participa nessa comunidade que faz parte da escola, e também elementos externos que podem chegar e nos mostrar, trazer uma luz, né, identificar, olha, se você for por esse caminho, traz outras referências, buscar referências com outras escolas também, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui nesse momento, né, essa troca, entender como que em cada escola, em cada situação, isso tudo se comporta. E é interessante, principalmente o ano passado, especialmente, né, com a questão da pandemia, de todos os desafios, eu senti muito isso, o quanto as escolas precisavam ouvir, não só dicas, o que estava dando certo em outras escolas, mas também o que estava dando errado, porque ela se reconhecia, ufa, graças a Deus, não é só comigo, ai, que alívio, né? Então não é só na minha escola que está acontecendo isso, não sou só eu que tenho essa dificuldade, não, porque eu já achei que o problema fosse eu. Então, traz um conforto também, né? A gente se identifica como, se reconhece numa comunidade que pode ter os mesmos propósitos ou não, a gente identifica ali o que a gente gostaria de encontrar e o que a gente não gostaria também, né? Então, acho que esse exercício é muito interessante. Cris, posso complementar a sua fala? Claro. Tá, você falou sobre elementos externos, né? Eu acho que é de suma importância para que nós possamos proporcionar aos professores aquela questão da segurança, da confiança, sabe? A gente costuma dizer que para o aluno aprender, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir pertencente ao grupo. E eu pratico esse olhar também para os professores. Então, eles precisam se sentir seguros. Então, quando eu falo sobre professor engessado, eu tomo muito cuidado, porque talvez seja uma cultura a nível nacional, como dito lá no comecinho, na qual o professor não tem exemplos de inovação. E aí, esse engessar é uma forma de eu vou ficar aqui porque eu não sei o que tem atrás da porta. Eu não sei o que tem depois dali. E aí isso traz aquela questão da insegurança. E aí, a partir do momento que você, enquanto gestão, né, enquanto instituição, proporciona outras experiências para o seu professor, automaticamente você vai gerando aquela questão da segurança, de opa, existe outro caminho para a educação. Existe outra forma de ensinar e de aprender, né? Então eu vou seguir esse caminho, né? A gente traz aí uma coisa mais concreta para ele. Não, perfeito. Um dos aspectos que o Carbonell traz aqui nesse livro é isso, o clima ecológico e os rituais simbólicos. Ele diz que a inovação requer um ambiente de bem-estar e confiança, né? Exatamente isso, uma comunicação fluida e intensa nas relações interpessoais. Ele traz até a questão do humor, de ser uma coisa leve, sabe? De, nossa, você não sabe, fui tentar fazer tal coisa, nossa, deu tudo errado, choveu, teve aluno que caiu, quer dizer, transformar aquilo numa experiência positiva. Porque se for pesado, né, se for difícil, se for penoso, se isso repercutir lá na frente, na forma, na identidade do professor até, isso vai ser negativo para toda a equipe, né? Todo mundo vai ter medo de tentar, e eu sempre falo que o medo paralisa, né? Ele que faz com que a gente realmente não queira mais tentar, porque realmente fica travado. A Evelyn colocou, né, que ele foi engessado durante toda a sua formação básica, e esse é o primeiro resgate da memória que vem à tona na hora de dar aula. Isso precisa ser desconstruído e acontece na formação continuada.
Sim, uma coisa que esse livro traz em algum momento aqui, mais para frente, é isso. Por que é tão difícil inovar? Porque é uma mudança a longo prazo. A gente só vai ver, de fato, o reflexo de tudo que a gente está fazendo lá na frente. Né? Se a gente realmente está desenvolvendo as competências socioemocionais, se a gente realmente, se aquilo que a gente está, o resultado do nosso trabalho, ele é visto muito a longo prazo. E isso faz com que essa insegurança, ela acabe se tornando, às vezes, mais forte do que a força de vontade do professor. Né? Lu? Tá fechado o seu microfone. Desculpa. Eu tenho lido bastante também a questão da BNCC e eu vejo que a questão do socioemocional, que perpassa por todas a escola hoje, né, na questão do que eles pedem, né, essas habilidades e competências socioemocionais, na verdade, a gente tem isso na escola, mas agora, de uma maneira sistematizada, nós precisamos saber se as crianças vão realmente trazer para elas isso. Então, eu acho que o maior desafio nosso hoje vamos pensar que a pandemia está atrapalhando muito esse processo, porque a gente vê professores com muito medo, né? Porque é um medo paradoxal, né? Porque se ele não vai trabalhar, ele tem medo de perder o emprego. Se ele fica em casa, ele tem medo de morrer. E se ele vai trabalhar, ele tem medo de morrer. Então, é um paradoxo na cabeça de muitos professores esse momento. Mas pensando que logo estaremos bem, e nesse momento eu acho que a gente precisa pensar, ler um pouco como que nós vamos estruturar isso. As escolas precisam pensar como vamos organizar essas competências, porque você vê que, às vezes, o aluno faz uma aula de um socioemocional, uma aula mais pensando em reflexões desse tipo, mas ele sai lá fora e ele não pratica aquilo. Então, a gente precisa saber como que nós vamos incorporar esses valores, essas questões que a gente precisa tratar, que a escola precisa se preocupar com isso, né? Porque as crianças estão muito soltas. A gente percebe agora que eles voltaram, quantas coisas deixaram de ser trabalhadas com eles. Não sei nas escolas que vocês estão, mas a gente percebe isso, né? Que tá ficando um gap aí, que eu até fico pensando que para o próximo 2022, sei lá, 2023, nós teríamos que tirar tudo de diferente da escola e trabalhar o sujeito, e trabalhar, assim, as coisas básicas e tentar fazer o melhor possível, ler, interpretar, pensar, e não colocar muitas coisas que fugissem disso, porque senão a gente vai competir com várias coisas que às vezes não são o mais importante da escola. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu fico pensando que nós deveríamos passar uns 2 anos fazendo a escola, tipo assim, aquela coisa lá da Grécia, né? O que você sabe, o que você quer aprender, o que você veio buscar, vamos conversar, vamos acolher, né? Eu não sei, eu fico sentindo que nós teremos que pensar nisso, né? Não sei ainda qual a maneira, mas de simplificar para trazer a essência da escola, sabe? Uma reorganização curricular, né? O que de fato importa para que esse aluno possa seguir. Porque às vezes a gente quer dar conta daquele ano, do que perdeu o ano passado, e aí já tem o gap emocional. Quer dizer, qual perda que eu vou tratar? Né? O que é mais importante nesse momento para esse sujeito, não só academicamente, mas ele enquanto pessoa, né? Enquanto desenvolvimento integral, de fato. Eu acho que faz todo sentido, e a gente tem essa preocupação aqui. Você sabe que uma coisa que a gente já está olhando, que a gente já está pensando, inclusive, logo teremos uma novidade aí, bem legal. Já estou aqui mexendo meus pauzinhos e tudo, mas para isso, né? E pensando em como a gente pode contribuir para além das nossas escolas, para além dos nossos alunos, porque é uma questão social, né? O impacto social disso é muito grande, e ele, a longo prazo, é muito impactante na sociedade. E uma coisa que você colocou, né, que eu acho que vem de encontro,
é isso, que quando a inovação não avança, ela retrocede. Eu vejo algumas escolas que têm essa preocupação, mas um dia eu já tentei, mas uma vez eu tentei fazer tal coisa e não funcionou, né? Então, a gente tem por isso que precisa ser muito bem estruturado, porque a chance de os professores da gestão se frustrar com alguma experiência e acabar voltando 10 passos é maior. Então, isso me preocupa também quando a gente pensa nesse pós-pandemia, né? Como é que vai ser a escola lá na frente, porque se eu hoje se eu percebo todos esses gaps, se eu percebo que eu avancei tecnologicamente, por exemplo, né? Mas eu não sei como que eu vou reorganizar todas essas defasagens para começar a trabalhar a partir daqui, eu posso abandonar tudo aquilo que entrou, né, que agregou nesse momento que a gente está vivendo, para voltar àquilo que eu já me reconheço, né, onde eu já piso, eu já sei exatamente como lidar, e onde eu me sinto mais bem preparado, mais tranquilo aqui. A Eliana contribuiu aqui, colocou, eu penso que é fundamental estabelecer os valores inegociáveis para a escola e ter um plano de ação com os alunos. Aula para desenvolver competências socioemocionais precisam acontecer semanalmente, precisam ser planejadas e avaliadas. E eu digo mais, né, eu acho que os professores eles têm que olhar para isso em todos os momentos. Olha aí a conversa entre os professores, né, que o José também trouxe. Então, o que de socioemocional tem na matemática? O que o professor de geografia pode contribuir numa determinada situação? Como ele pode acolher também esse aluno, ter essa escuta, né? E aí, novamente, vem essa questão de assumir uma cultura, assumir uma postura dentro da escola que olha para tudo isso. Porque se eu não assumir isso, fica assim, ó, fica estanque, fica solto. Né? E aí a Evelyn também colocou que é o momento de entendermos a educação para além do conteúdo, mas abraçar o desenvolvimento integral em todas as dimensões, motor, afetivo, social, cognitiva, uma formação mais humana. Concordo totalmente, eu sou humanista total, assim, essa é a minha bandeira sempre. Mas, Cris, eu fico preocupada, desculpa, a minha questão hoje é o seguinte: depois de estudar um pouco da BNCC, eu percebo assim, esse ser integral, de formação integral, holística, humana, potente, que a gente quer que os alunos, que eles são, né? Que eles são, a gente só precisa deixar ser, né? Eu fico preocupada de que, primeiro veio a ideia de que a educação socioemocional ela deveria acontecer na grade, numa aula. E a gente percebe que não é isso que a BNCC quer. Ela quer que os skills socioemocionais sejam transversais em todas as disciplinas. Então, a formação do professor, nesse momento, é mais do que importante, porque nós temos que discutir a empatia, a colaboração, o professor tem que estar com isso dentro dele, para ele verificar na matéria dele como que ele vai potencializar isso e trazer, eu fico pensando até numa questão de avaliação, trazer uma questão naquele conteúdo, né? Eu dei exemplo esses dias numa live que um aluninho nosso, ao ganhar uma caixa de chocolate de uma premiação que ele teve, ele dividiu, ele abriu a caixa e a gente achou estranho, mas você vai dividir com seus amigos, com a classe? Ele falou, sim, professora, diretora, eu vou dividir com a classe. E daí nós, adultas, achamos que ele ia dar um chocolate para cada amigo e ficar com o resto da caixa. E ele começou a dividir em partes iguais. E eu falei, Gustavo, você vai distribuir sua caixa de chocolate inteira com seus amigos? Ele falou, sim, diretora, eu ganhei uma Olimpíada de Matemática, eu sei dividir. Então, olha que lindo isso. Ele rompeu até conceitos humanistas meus, porque, como adulta, eu achei isso que não seria uma coisa, entendeu? E ele dividiu, os amigos piraram quando viram que ele ia distribuir a caixa de chocolate inteira. Aí você vê, numa questão da Olimpíada de Matemática que ele ganhou o prêmio, ele usou a divisão como compartilhar com os amigos, né? Eu acho que é difícil a gente ver um exemplo assim, mas eu fico muito feliz de ver um exemplo desse, né?
Exatamente, né? É trazer para a prática. Esse trouxe na raiz, né? Na raiz mesmo, né? E é isso, é para não ter essas ações isoladas, né? Não falar do socioemocional na aula do socioemocional, mas falar o tempo todo, falar em todos os lugares. Um dos aspectos que ele traz aqui é isso. As inovações e as mudanças não devem limitar-se a algumas atividades isoladas e esporádicas, mas sim fazer parte da classe e da dinâmica e funcionamento da escola, né? Que é isso que eu falei, um pouco dessa cultura, de assumir essa postura inovadora e estar aberta, né, de fato, a toda a inovação, porque aí você rompe com medo, aí você realmente passa a usar mais, a se sentir mais confortável para fazer, para trazer todas essas novidades, enfim. A Evelyn levantou a mão. Ai, Cris, queria só comentar o que a Lourdes está falando, que eu acho que uma preocupação enorme a nossa, essa com a formação humana, né? Porque o que ela falou é fundamental. Será que o professor se percebe nesse processo, precisa ter uma reconstrução nele mesmo, que não teve essa formação humana, foi uma formação sempre conteudista, e aí ele chega na sala, será que ele percebe isso? Então, que não é, como você comentou agora, em um momento isolado, né? Então, eu vou trabalhar questões sociais, que precisa ter interação, que precisa ter troca, onde que precisa haver conflitos para que eles possam aprender, né, a gerenciar aquele conflito. E aí o professor, às vezes, até o layout da sala está errado, né? Porque um olhando a nuca do outro, então quer dizer, que hora que acontece essa troca? Quando existe um conflito ali, uma briga, a professora manda os dois, cada um fica quieto num canto, então, quer dizer, como é que a gente está trabalhando esse lado social, essa interação, essa troca entre os alunos, a empatia, o respeito, a solidariedade? Que hora que eu escuto o meu aluno, coloco ele para conversar? O professor, às vezes, não entende o movimento, a fala do professor como um processo de construção social também. Então, ele entende aquela fala dos alunos como indisciplina, como não, todo mundo tem que ficar quietinho. Então, essas mudanças precisam ser revistas para a gente trabalhar essa questão social, essa questão do vínculo afetivo, a questão das relações mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente vai... Parece que é um negócio que vai acontecer só quando a gente for grande, né? Quando a criança crescer e estiver no mercado de trabalho. Mas não, ela precisa, nesse momento que está formando a personalidade, ser trabalhado todas as questões que muitas vezes são deixadas de lado ou só para um momento ali pontual. Agora a gente vai fazer uma atividade de grupo, então nesse momento vocês podem conversar. Isso não é o que a Lourdes estava falando, tem que acontecer todo dia, todo momento, o layout tem que ser mudado, as crianças têm que olhar um no olho do outro, o professor tem que ouvir a fala do professor, explorar tudo isso. E é assim que vão acontecendo as mudanças. Se a gente fica só no papel, só no conteúdo, só nessa ação, tudo isso não é reconstruído. A gente não trabalha afetividade, não trabalha nada do emocional, não trabalha relação social, e por isso que a gente cresce egoísta, pensando só em si, né? Eu costumo falar, você entra no metrô, você não se importa se tem uma pessoa grávida ali dentro, se tem uma criança, se tem um idoso, não, porque você está pensando só em você. Mas se você for formado para pensar no outro, para ouvir a voz do outro, às vezes tem um trabalho das alunas na faculdade, elas brigam, discutem, não conseguem se ouvir, não é verdade? Olha o José rindo, né? Não é assim que acontece, mas por quê? A nossa formação inteira foi aquela coisa da competitividade, você colocado ou como o pior ou como o melhor aluno da sala. Em qual momento houve troca? Em qual momento eu aprendi a ouvir o meu amigo? Então, os professores precisam criar essa cultura de dar voz ao aluno e fazer isso o tempo inteiro. A começar pelo layout na sala de aula. Todo mundo vive junto, não vive individualizado. Essa construção tem que ser diária. Ai, desculpa falar demais. Ai, imagina, perfeito. Desculpa, gente. Que aqui seja também esse espaço de troca, né, de reflexões, então não é... A ideia é essa, é que a gente possa contribuir, trocar, conversar bastante. A Eliana colocou, né, que quando as aulas são planejadas para desenvolver valores, você traz vídeos, problematiza, né, e é isso, acho que planejadas, acho que a palavra aí é planejamento. Quando você coloca no seu planejamento, quer dizer, você coloca luz sobre aquilo, e aí quando aparecer uma situação de socioemocional, uma situação de conflito, de valores que o professor ele pode trazer para uma reflexão da turma, ele tem clareza, ele sabe que ele tem que olhar para isso, né? Porque isso está lá
no planejamento dele. Eu vejo uma dificuldade, às vezes, dos professores ampliarem a visão e não fazer o planejamento só do conteúdo. Muitas vezes, eles têm dificuldade até em identificar os objetivos de aprendizagem daquela atividade, né? A avaliação e tudo mais, de elaborar, de fato, esse planejamento. Quiçá conseguir entender que esse planejamento, a aula dele, ela vai ser permeada de sentimentos, de valores, de emoções, né, que precisam ser tratadas, que precisam ser trabalhadas com o restante do grupo. E se ele não coloca luz, se ele não enxerga isso, se ele não coloca isso dentro do objetivo da aula dele, se ele não tem isso como uma ação e uma mediação que ele vai ter que fazer, né, ele não consegue, na hora, fazer a intervenção, porque ele não se apropriou desse aspecto que ele precisa desenvolver. Né, José? Coloca aí, o que você acha? Não, eu achei perfeita a colocação das professoras, e eu acho que muito mais do planejar, eu acho que é saber flexibilizar o seu planejamento, né? Não deixá-lo engessado. E, além disso, eu acredito que essa questão de interação, né, e de intervenção social, emocional, vai muito também de encontro com o treinamento do olhar do professor, né? É entender que o seu material, ele é vivo, ele está ali e ele acontece o tempo todo, né? Então, saber valorizar a hora do intervalo, saber valorizar a roda da conversa, a roda de acolhimento, a roda de avaliação, que seja, né? Aqueles momentos mais comuns de trocas entre os pares, entre os alunos, são os momentos que precisam ser valorizados pelos professores, né? Porque é aí que eles vão encontrar, de fato, a real necessidade de fazer as intervenções. Então, além do planejamento, eu acho que cabe fazer esse treinamento do olhar. E não é fácil, viu, gente? É, mais uma vez, uma cultura. Perfeito. E aí, voltando, falando um pouco aqui daquilo, da inovação em si, né, a gente trouxe aí como reflexão o que favorece ou não a inovação. Então, a gente trouxe aqui alguns elementos que favorecem a questão dessa reflexão, da vivência. Ele traz aqui, né, preciso criar oportunidades e possibilidades para que as inovações possam ser vividas com intensidade, refletidas em profundidade e avaliadas com rigor, né? Então, é repensar, novamente, essa reflexão, ação e reflexão. Então, um pouco de como a gente pode favorecer. E alguns aspectos que ele traz aqui, eu vou só passar os pontos, as resistências e rotinas dos professores, né? Então, essa rotina mais burocrática, quanto mais burocrática é a escola, não tem que passar com tanto tempo, isso vai travando. Aí você fala, poxa, mas eu tenho um material que ele é mais flexível, mais aberto, mas o professor ainda assim ele é engessado. O que na sua prática está favorecendo que o professor tenha uma postura alinhada com esse material ou com aquilo que você busca, né? Então, a gente sempre pensar nas nossas incoerências também enquanto gestão, aquilo que a gente está favorecendo, como que a gente está favorecendo essa reflexão e essa inovação com os professores. Ele traz o individualismo e o corporativismo interno, que é muito aquilo que eu falei, né? Não, mas esse projeto é meu, então cada um tem aqueles egos que precisam ser trabalhados, e o fechamento, às vezes, dos ciclos, né? Então, não, mas o ciclo do fundamental trabalha dessa forma, o ciclo do infantil trabalha dessa forma, fica muito segmentado. Ele fala do pessimismo e mal-estar docente, ele traz a questão dos professores que demonstram o seu descontentamento, o cansaço, ou por estarem confusos com a complexidade ali de novos papéis, de novas tarefas, né? Porque é se desconstruir, é sair desse lugar que ele aprendeu, da forma como ele foi educado, como ele fez a faculdade dele, enfim, durante toda a educação dele, seja a básica ou a superior, como que eu me desprendo desses paradigmas, de tudo isso que eu entendi até hoje, que era a educação,
e como que eu redesenho a minha prática, né? Com que olhar, onde que eu fico aí? Então, é um trabalho que tem que ser trabalhado conjuntamente. Ele fala aqui de promover, incentivar essa junção entre os setores, que é extremamente importante também. Ele fala das reformas, né? Aí a Lu falou aí da BNCC e tudo mais. Eu acho que para gente que olha para metodologias ativas, que sempre teve essa visão dessa criança integral, de desenvolver todas as instâncias, olhar para a criança como um todo, tudo mais, a BNCC, dependendo de como ela for olhada, né, ela vem a favorecer esse trabalho, embora tenha aí algumas críticas, mas essas reformas que vêm de cima, né, então ele fala muito que isso destrói um pouco o trabalho da inovação na escola, porque você impõe um formato, você impõe um olhar, né, e sem ter tantas discussões, um trabalho tão colaborativo. E aí, ok, se a gente tem essa reforma que vem de cima, se a gente tem esse currículo que é imposto, aí está o momento da gente trazer para reflexão com os professores, como que a gente vai transformar isso, o que a gente vai pegar de melhor, né? Eu acho que nada é ruim, é totalmente ruim, nada é totalmente bom. O que eu pego que é de melhor aqui em cada estrutura, em cada segmento aqui que ele traz na reforma. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é em relação aos paradoxos do duplo currículo. Acho que aqui é algo que eu vejo muito nas escolas. Então, ele diz o seguinte, que a autonomia da inovação de um nível inferior está sujeita às exigências acadêmicas e avaliativas do nível superior. E aí já vai fazer todo sentido para vocês, né? Tudo leva quase sempre à formulação de um duplo currículo, ou processo de ensino de aprendizagem, um para aprovar os testes e provas exigidas para ter um nível superior, por exemplo, mais duro e menos inovador, e outro mais autônomo e inovador, destinado ao núcleo light do currículo que não se avalia, que é o que a gente vê. Não, na educação infantil eu sou construtivista, aqui é assim, é onde eu me realizo muitas vezes, né? Onde eu trabalho com projetos, onde eu consigo pintar e bordar, né? Trazer o aluno, ouvir esse aluno, tudo aquilo que a gente entende como ideal de educação, normalmente a gente consegue nas turmas que têm menos exigência acadêmica, né? Quando chegou no Fundi 1, no Fundi 2, então, como o José falou lá no início, quase não tem literatura sobre educação inovadora no Fundi 2. Né? O que me levou a fazer mestrado exatamente em inovação curricular no Ensino Fundamental 2 foi porque realmente eu não encontrava, né, nenhuma experiência exitosa, nada, né, de realmente diferenciado nesse segmento. E aí, ele fala que... E aí você tem aquela escola esquizofrênica, né? Que em cada segmento ela é de um jeito, ela se posiciona de uma forma, e isso enfraquece o discurso e deixa os professores também muito confusos, né? Porque, peraí, como é que tudo isso acontece? Como é que chega esse aluno para mim? O que era falado lá na reunião de pais, agora, de repente, eu tenho que refazer toda a minha fala, porque não é mais nada daquilo. O que a família também espera da escola? Né? Uma escola que assume um olhar humanista, um olhar que vai realmente favorecer as habilidades socioemocionais e tudo mais, ou que vai estar focada no conteúdo, como que isso vai estar desenhado nesse currículo de ponta a ponta, né? Lá da educação infantil até o ensino médio. E aí, um trecho que ele traz aqui que eu achei bem bacana, ele é um pouco maior, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, que ele diz o seguinte: um outro exemplo muito comum do duplo currículo, temos na atualização de um setor dos professores que distribui seu tempo em duas metades. Isso eu achei muito legal, porque a gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Então, duas metades assimétricas, ele fala. A primeira, a qual dedica mais tempo e energia, organiza a partir de suas crenças, convicções, práticas e rotinas educativas mais tradicionais,
é aquele lugar que ele se sente confortável, né? Ditado, fichas, cópias, lição do livro, do texto, provas de memória de longo uso. Já a segunda, realiza contra a sua vontade, mas por certa obrigação. Por isso que não tem que vir de cima, né? Por isso que tem que ser democrático, compartilhado, tem que ser consciente essa reforma, essa jornada de inovação. E consiste em ter de seguir alguns critérios assumidos pela tradição da escola. Assembleias de classe, oficinas, saídas para conhecer o entorno, pequenos trabalhos de pesquisa. A isso, ele dedica o menor tempo possível, para que em seguida ele possa voltar às rotinas que ele conhece e controla, né? E aí você realmente desvirtua essas atividades mais inovadoras, as iniciativas mais inovadoras que os professores podem ter, né? Então, nós, enquanto gestão, a gente tem que apoiar esse professor, ajudá-lo a encontrar esse equilíbrio, né? Então, quanto tempo que você está dedicando para cada atividade? Se ele não reconhecer a assembleia de classe, os projetos, essa escutativa, esse olhar para o socioemocional como algo de fato importante, que vai constar, inclusive no planejamento dele, ele não vai dar o mesmo grau de importância que ele dá para o acadêmico, né? Eles entendem muito como dois momentos distintos, e não só uma coisa integrada. Então, acho que é um pouco disso que a gente queria trazer aqui hoje como discussão. Nós vamos abrir lá o bate-papo no nosso grupo para a gente continuar, para vocês colocarem perguntas, reflexões, que possam contribuir, né, para a gente continuar aí a melhorar cada dia mais a nossa visão dentro da escola. José, queria colocar mais alguma coisa, uma mensagem, enfim. Como que você se sente saindo desse encontro? Eu levo como lição de casa, e espero que vocês também levem, a reflexão em si, né, sobre o nosso papel enquanto gestão, né. Eu acho que é muito mais ajudar o professor a sair do casulo e mostrar para ele o quanto é possível, né. Além disso, eu convido vocês aí para fazer como lição de casa, a refletir na seguinte questão: toda tentativa, toda inovação precisa ter uma intenção pedagógica, senão a gente vai seguir um caminho que não tem volta. E essa intenção pedagógica, ela precisa estar muito bem alinhada com todos os agentes. E a gente só consegue intencionar algo, né, quando parte do próprio agente, do próprio professor. Então, mais uma vez, volto lá no comecinho dizendo o seguinte: tragam seus professores para resolverem as situações, problemas do dia a dia. E tenham certeza que a inovação vai, de fato, fazer parte da cultura da sua escola. Acho que essa é a minha mensagem. Muito obrigado, né? Obrigado, Cris, pelo convite. Obrigado, pessoal, por me ouvirem. E um beijo aí carinhoso em todos. Obrigada, eu que agradeço por tudo, né? Por tantos anos aí de parceria e por estar contribuindo, trazendo um pouco da sua experiência, da sua prática, sempre tão valiosa. A Ju aqui, diretamente de Portugal, né? Cris, vocês são incríveis, vocês que são, amo. Foi uma mãe, né? E hoje amigas para sempre, né? Então, são essas relações que acontecem na escola, que não está no currículo, que não está no planejamento, que não está em lugar nenhum, mas que simplesmente acontece, né? E que a gente leva, o currículo oculto, e que está presente no nosso coração e que faz a gente se sentir sempre muito especial, e reconhecimento é tudo, né? Quando a gente descobre que a gente está no caminho certo, é quando a gente ouve, quando a gente tem esses feedbacks aí de aluna que já está indo para a faculdade, gente, pelo amor de Deus. Eu ainda continuo com 32 anos, tá? Isso não mudou, mas eu já tenho aluna indo para a faculdade, já tem uns lá, né, que já estão. E a Alda colocou aqui, muito bom esse encontro em nossa escola, ao assumirmos como palavras bases das nossas ações este ano, inovação, tradição e atitude. Gratidão pela partida, fortaleceram nossas ideias, obrigada.
Obrigada a todos, a todas que participaram. A gente continua lá o nosso bate-papo. Lu, Evelyn, se quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade também. Eu só queria que a gente tomasse muito cuidado com o que é novidade e inovação, porque a gente acaba confundindo essas coisas e a gente não pode levar a escola em novidades que são fumaça, né? Então, é só pensar na inovação como um processo, como algo que vai transformar, né? E que vai melhorar um processo, otimizar uma prática, né? Essa é uma coisa que eu discuto um pouquinho, que eu deixo como cuidado. Mas adorei. Sempre Obrigada. Obrigada pelo espaço, né? Então... Eu quero agradecer sempre, eu não canso, né, de agradecer. A felicidade de participar aqui desse time incrível, que está fazendo a diferença demais, assim, na educação. Toda hora que eu posto uma story, que eu visito uma escola, eu falo, gente, como a coisa está ampliando, né, está num nível que a gente acha que... Eu até falei hoje do Piu Piu, né, que eu fui lá e falei assim, gente, parece que é uma escola... As alunas falam assim, existe? Eu falo, existe, gente, porque parece que é só no filme, né? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem transformando, eu acho que a formação é o que a Lourdes falou, né? A tecnologia está aí, a inovação está aí, elas vêm para agregar, mas se o professor não construir saberes, não desenvolver competências, né? Saberes do ensinar, posso esticar só um pouquinho? Fala. A Lourdes falou uma coisa muito importante, né, sobre a escola 2.0, 3.0, ela estava falando sobre as perguntas que se faz, e eu queria ir numa pergunta que o professor tem que fazer, né, que vai lá para reflexão sobre a sua própria prática. Então, às vezes, quando a gente só se questiona, por que esse aluno não aprende? Então, às vezes, tem muitos professores que jogam a responsabilidade, porque é muito mais fácil, né, fazer isso. Joga a responsabilidade para a criança. Então, não aprende porque é preguiçoso, porque eu fiz a minha parte. Então, ele é preguiçoso, né? Ele é preguiçoso, ou a família é desestruturada, a família não acompanha, mas espera lá. Será que é tudo isso? Então, acho que a pergunta fundamental, que ajuda muito a gente na reflexão, é o que está acontecendo no processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem dessa criança, que ela não está sendo beneficiada da aprendizagem, né, da qualidade da educação. E isso me reporta porque a educação é muito complexa, então isso me leva para uma série de outros elementos que eu preciso perceber, né? Será que essa criança está tudo bem na família? Será que, né, os pais não estão brigando? Será que ela está se sentindo insegura por algum motivo? Será que a minha prática está dando conta dessa aprendizagem? Será que eu estou dando voz para essa criança? Será que ela está ativa, protagonista? Então, assim, a inovação, ela é fundamental, não pode jamais deixar isso de lado, faz parte do nosso cotidiano e ajuda muito. Mas eu preciso pensar em como é a minha prática com o meu aluno, como é que ele está se desenvolvendo. E isso acontece no tete-a-tete, né? No dia a dia, na construção lá do professor. E aí que tem tudo a ver com planejamento, tem tudo a ver com formação, de desconstrução, construção, enfim. E aí vai longe a conversa, né? Deixa eu parar. Mas, agradeço muito. Como tudo tem que estar articulado, né? É isso, muito. Não deixar a ponta solta, é pensar em todo esse ecossistema, a criança, da hora que ela chega na escola, até a hora dela ir embora, o momento do lanche, todos esses espaços são espaços de aprendizagem. A criança, ela está aprendendo de alguma maneira, e aí você falou de protagonismo, né, e a Ju colocou aqui que a filha dela passou a ser representante da Unesco na Europa. Então, olha, o que é o protagonismo, né, que começa lá na escola, né, é o que eu falei, às vezes a gente demora a perceber o que a nossa inovação, o que a nossa prática está fazendo, como que está sendo construída essa criança, né, quais os impactos do meu trabalho ali nessa criança, porque o resultado disso vai aparecer lá na frente, né, não é tão imediato. Então, falando muito do sujeito, né, da constituição do sujeito, mas ele chega. Ô, Cris, uma outra coisa que eu também mudei, tem 2 anos, é que eu parei de falar para os alunos, e converso com os professores, para falar que os alunos não têm deveres e tarefas, eles têm direitos, eles são sujeitos de direitos. Então, quando você muda essa questão, pode parecer estranho, mas quando eu falo para o aluno,
você não fez a redação, mas por que você não fez? Você tinha o direito de fazer. O direito é seu de fazer a redação. Quando você coloca na mão dele que ele tem o direito de fazer a redação, que a escolha de não fazer foi dele, por que ele abriu mão desse direito? Para mostrar o que ele pensa, para dar voz, e daí ele começa a mudar. Como que é? Eu tenho direito? Não, mas a professora... Você sai da questão do dever, da tarefa não feita, daquela coisa chata. Não, meu amigo, você tem o direito de estar aqui, de ser ouvido, de fazer sua redação, de fazer a prova do jeito que você precisa. E é uma coisa que você dá um pouco mais de protagonismo para ele. Cadê a narrativa dele, né? Perceber que ele é construtor da própria história, né? Ele não está inserido num contexto já pronto. E aí, só para finalizar assim, a minha fala, e prometo que eu não falo mais, e aí eu vou dar, né, aplaudir o José, que convenceu o senhor Gabriel de ir para o Goiaúna, né? E aí, só para te dizer, José, nós saímos de lá, e aí para também comentar o que a Juliana escreveu, né, que as novidades criadas pela Cris, por toda essa metodologia que ela criou, que eu aplaudo, né, de pé, levou a filha a ser representante da Unesco. Meu filho tem 12 anos, vai chegar lá também, viu, Juliana? Mas só de sair da escola. E aí, porque eu também falei para ele, eu falei assim, filho, se você, porque ele ainda está em adaptação, eu falei assim, se você não gostar, você volta para a escola que você está, mas você também tem o direito de conhecer outros espaços, quando eu estava apresentando o Goiaúna para ele. Quando saímos de lá, ele virou para mim e falou assim, mãe, eu acho que a gente tem que mudar mesmo, né? Chega de ser podado. Aí eu olhei e falei assim, isso, filha! A gente está falando da Unesco, mas para mim isso já é uma vitória tão grande, meu filho perceber que até agora ele só foi colocado dentro de uma caixinha e não pôde criar, não pôde extravasar. E tem uma mãe que só fala disso, né? Tá na hora, né, Cris? Né? Tá na hora. Responsabilidade. Ele já sabe o discurso, ele vai fazer a avaliação do planejamento dos professores. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Né? Obrigada, gente, pela participação, pela oportunidade, viu, de fala, enfim. Gente, obrigada, um bom descanso, boa noite para vocês. A gente continua o bate-papo lá no grupo, para quem quiser interagir mais um pouquinho. Ju, obrigada pela participação, adorei sua visita aqui. Obrigada, José. Um beijo a todos. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo. Inclusive, se quiserem colocar lá dicas, sugestões de temas para a gente trazer aqui para reflexão, pode trazer, que é sempre bem-vindo. Ou democrático, ou colaborativo. É isso, é na veia, é na raça. Um beijo, gente. Até já. Vamos lá para o grupo agora. Beijo.